Quem é que está com a gente? O Eduardo Leite, é isso? Isso mesmo, governador do Rio Grande do Sul. Governador, um abraço grande. Já era a ideia do senhor e parece que agora é quase que um consenso nacional. Inclusive o Dória, que era a última muralha, não vou dizer da China, porque podem pensar de uma maneira diferente, se bem que o Dória, que disse que era já de direita, passou para o centro e depois até falou bem do Lula. Não sei se a muralha da China ou que muralha que ele é, ou se ele fica em cima da muralha. Mas, governador Eduardo Leite, é um prazer falar com o senhor, um ótimo dia. O senhor já está abrindo o estado do Rio Grande do Sul, é isso, governador? E por que está fazendo isso? Porque a gente já sabe, mas porque decidiu tomar essa decisão. Bom dia. Bom dia, Atena, bom dia aos ouvintes. É uma alegria poder conversar com vocês. Eu não sei quem é que estava conversando contigo aí antes, mas agradecer o elogio que eu recebi na última... Era um mineiro. Era um mineiro. É difícil o político agradecer eleitor de outro estado, mas era um mineiro. Era um mineiro lá das Minas Gerais. É difícil o político agradecer, né, governador? O político agradecer o cara que não é eleitor, normalmente o político já pensa na próxima eleição. Pois não, governador, o senhor pode continuar. E aí, Datena, a gente está trabalhando agora aqui para poder fazer um processo que a gente chama de distanciamento controlado. A verdade é que a gente não observa uma condição de volta à normalidade, o normal como nós o conhecíamos, no curto prazo, porque as pessoas têm acho que se equivocam a pensar que o vírus vai passar e que vai embora e que tudo bem, a gente já pode voltar ao normal como era antes, porque na verdade a grande questão é, nós estamos lidando com um vírus para o qual as pessoas não têm sistema imunológico, então... E não tem vacina, né? E não tem vacina, esse é o grande problema. E leva tempo para uma vacina ser feita, homologada, distribuída. No curto prazo não vai ter vacina, isso é o que se observa. Então a gente vai ter que... E também não é sustentável pensar que a gente vai ficar confinado, isolado, sem um mínimo de abertura de atividade econômica. Não se sustenta, não é razoável isso. Então a gente vai ter que aprender a ter novas regras, novas formas de distanciamento que permitam uma redução da circulação do vírus para não sobrecarregarmos o nosso sistema hospitalar, mas também não dá para matar completamente a atividade econômica, o que também causa um efeito colateral muito grave na vida das pessoas, perde emprego, perde a renda, gera um problema até para os hospitais. Veja que os hospitais muitas vezes estão enfrentando dificuldades, porque boa parte dos nossos hospitais aqui no Rio Grande do Sul são hospitais filantrópicos, Santas Casas, Beneficências, entre outras, que atuam com o SUS sendo atendido, contratado pelo Estado, mas que também fazem atendimento privado, e o atendimento privado das chamadas demandas eletivas despencou nesses hospitais. Aquelas cirurgias que podem ser adiadas, né, e tratamentos e exames que podem ser adiados, as pessoas não estão fazendo, consequentemente a renda dos hospitais, o faturamento dos hospitais despenca e ameaça a própria sustentabilidade dos hospitais. Então, se os próprios hospitais sofrem com isso, imagina, né, o cidadão comum que está sofrendo com o seu emprego por conta da atividade econômica restrita. Então, a gente está migrando para esse distanciamento controlado, mas é importante dizer, só conseguimos fazer isso agora, porque agora tem dados, agora a gente tem um histórico de como que o vírus se comportou no Rio Grande do Sul, que é numa velocidade mais lenta do que nos outros estados. Só para dar um exemplo aqui, a gente tem, nesse momento, cerca de 7% da nossa população, temos no caso do Rio Grande do Sul, uma taxa de letalidade que é muito menor do que a taxa de letalidade de São Paulo, né? No número de óbitos que nós temos aqui no nosso estado, de 0,2% da população para 2,2% em São Paulo. Então, nós estamos observando uma evolução menor da doença no Rio Grande do Sul. Isso nos permite fazer essa migração de forma responsável com a vida, com a saúde e também com o equilíbrio com a economia. De uma forma bem prática e pragmática, como é que o senhor pretende fazer essa abertura? E é claro que a gente vai ter que conviver com o distanciamento social. Na França, que eles vão abrir mesmo, né?
mesmo porque não aguentam mais também e porque a curva lá está fazendo o sentido inverso. Aqui eu acho que erraram no ponto da curva. Acho não. O Mandetta, que politizou muito essa crise aí, como ele disse que pregou que o caos seria em abril e não foi, muita gente desacreditou dessa curva. A gente não sabe direito quando vai ser a curva, porque quando falam, muita gente desconfia. Aqui o senhor observou bem, né? Antes da curva, porque deve subir, talvez não na proporção que pensavam. Por exemplo, o Mandetta citava sempre o Rio Grande do Sul como um dos estados que seriam mais afetados por causa do frio, que aí é mais frio que em qualquer lugar do país, né? Os estados do Sul são mais frios que os outros estados. É um país que tem uma variedade de clima enorme. E está crescendo menos o bicho aí. Então, para o cara não morrer de fome, se pensando no que está por vir, se flexibiliza a economia. É uma ideia inteligente, é uma ideia lógica e que tem que ser colocada em prática. Mas na França, os caras vão abrir, mas todo mundo no transporte coletivo vai ser obrigado a usar máscara. Ninguém pode usar o transporte coletivo sem máscara. Eu tenho a impressão que é uma medida a ser adotada no país inteiro, porque o distanciamento social pede isso. Não sei como que a gente... Sabe o que é também? A gente fica importando máscara, pô. Tem gente fazendo máscara em casa. Há várias indústrias do país que podem ser mobilizadas para produzir máscaras em massa. Como aconteceu na Dinamarca, que tem a Lego, né? A Lego, ela mobilizou parte da produção dela, ao invés de produzir o brinquedinho mais famoso do mundo, produz máscara de EPI, de equipamento de proteção individual, para a gente dos hospitais e daí por diante. Então eu queria saber pragmaticamente como é que vai ser feita essa abertura, o que o senhor vai abrir primeiro, como é que vai abrir e como é que vai funcionar o distanciamento social e como vai ser fiscalizado o distanciamento social. São perguntas importantes. Para ser bem objetivo, Datena, e ser compreendido pelas pessoas pela rádio, nós estamos analisando, em primeiro lugar, regionalmente o Estado. Separado em 7 regiões, o Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com as regiões de saúde que nós temos, as macro-regiões. Em cada uma dessas regiões, a gente observa a capacidade de atendimento hospitalar, qual é a sua estrutura e qual é a ocupação que tem essa estrutura, vão ser fatores fundamentais, e, de outro lado, a velocidade da propagação, o número de casos diagnosticados, o número de leitos que se ocupam, qual é a velocidade que cresce, e também as pesquisas que estamos fazendo aqui. Tem uma pesquisa inovadora feita pelo Rio Grande do Sul, com a Universidade Federal de Pelotas, com o Departamento de Epidemiologia, que agora o Ministério da Saúde vai começar a aplicar no Brasil, em 133 municípios, que é uma espécie de pesquisa eleitoral, pesquisa de opinião, só que fazendo o teste rápido, aquele do anticorpo, para ver se a pessoa já desenvolveu o anticorpo ou não, ou seja, se ela entrou em contato com o vírus ou não, para podermos entender qual é a prevalência na população. Por que eu digo que é como uma pesquisa de opinião? Porque considera a participação da população de acordo com faixas de renda, faixa etária, a distribuição no território, e aí você faz essa estimativa para a população a partir desses critérios. Então você vai observar isso regionalmente em cada uma dessas 7 regiões que vão ser dados, que, como eu tenho dito... Em cada uma das regiões eu estou me adiantando a pergunta, porque a sua assessoria diz que o senhor tem uma agenda e eu não vou descumprir o que eu acordei com a sua assessoria, porque sempre foi assim, por isso que eu estou me adiantando. De uma forma pragmática, como é que o senhor pretende abrir? Eu já percebi que o senhor vai trabalhar com base em dados, né? Isso é fundamental. Sim. Sem dados não há como abrir. Mas com base em dados, como é que o senhor vai abrir a economia especificamente? O que vai abrir? Sim, vai abrir shopping, indústria que está fechada? O que o senhor vai abrir? Não, mas aí é que está. Até o final do mês de abril, agora, ontem eu fiz uma reunião com 50 entidades que representam diversos setores, desde bares, restaurantes, ao varejo, ao comércio em geral, uma série de entidades, apresentando esse modelo que nós temos para que eles façam as suas sugestões, porque nós vamos, além de fazer a segmentação regional, nós vamos fazer a segmentação setorial também, ou seja, na região X, o comércio tem uma movimentação de pessoas de tal volume,
as universidades movimentam tanto e, portanto, nesta região, se tiver, nós vamos separar por bandeiras, níveis de propagação, níveis de risco que aquela região Não é tem. de cima para baixo, é conversando com quem tem interesse na reabertura, é isso? Exatamente, e definindo para cada região de acordo com a relevância econômica e de acordo com o nível de risco que aquela região tem. Se ela está num risco, ela vai ter bandeiras, verde, amarela, laranja e vermelha. Se aquela região está havendo propagação maior e tem capacidade menor de atendimento, ela vai ter uma bandeira, a laranja, por exemplo. E na bandeira laranja o comércio vai ter que atuar com restrições de tal ordem, com tais protocolos a serem observados, as aulas vão estar suspensas, a construção civil vai ter que suspender ou vai ter que restringir o trabalho. Então, quais são os protocolos que vão ter que ser obedecidos para cada nível de risco em cada uma das regiões? Isso a gente está formatando e nós pretendemos implementar a partir da primeira semana de maio no estado do Rio Grande do Sul. Governador, olha, o senhor é um governador muito jovenzinho, eu acabei de falar com um secretário jovem também, eu acho que a política precisa de ares novos, gente nova na política. O senhor é muito jovem, eu estou vendo aqui pela imagem. Pena que o nosso papo foi curto, porque o senhor tem agenda. Gostaria de marcar uma conversa mais ampla com o senhor, porque são ideias ótimas e que não são ditatoriais, não é? Partem de uma conversa, partem de dados científicos e ouvindo sempre o outro lado é a melhor coisa que você tem que fazer. Você fechar e deixar a gente morrendo de fome é complicado, você abrir, mas sem dados também é irresponsável e o senhor parece ter encontrado esse equilíbrio aí. Muito obrigado, governador, desculpe ser tão rápido, mas foi a sua assessoria quem pediu. Tá bom? Obrigado pela gentileza, Datena, e até uma próxima. Até uma próxima, se Deus quiser.